origem dos quilombos. As comunidades quilombolas foram estabelecidas no Brasil durante o processo de ocupação do território nacional por colonizadores europeus, no decorrer do período de colonização, entre 1500 a 1822. Esse período foi marcado pela exploração e escravização dos povos nativos, indígenas e afrodescendentes. Estes eram trazidos das colônias africanas ao Brasil pelos colonizadores. A degradante situação às quais os negros e indígenas eram submetidos geravam muitas vezes revoltas por parte desses grupos. Entre as formas de resistência e reivindicação de condições de vida dignas estavam agrupamentos de escravizados que fugiam dos seus senhores. Esses agrupamentos foram denominados de quilombo ou mocambos, e muitos deles conseguiriam agregar centenas e até milhares de pessoas. Os quilombos representavam a ocupação de terra pela formação de uma organização social contrária ao sistema colonial. Nesse sentido, os quilombos se caracterizavam não apenas pelo isolamento e a fuga dos escravos, mas também pela sua autonomia e a reprodução de modelos sociais e políticos mais próximos a vivências experimentadas em África. Internamente, reproduziam a sua própria economia, centrada na policultura, produção agrícola diversa, com a finalidade de bem-estar de toda a comunidade. Na época colonial, o Brasil chegou a ter centenas dessas comunidades, espalhadas principalmente pelos atuais estados da Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Alagoas. O maior e mais famoso quilombo existente durante a colonização do Brasil foi o Quilombo de Palmares, localizado entre Alagoas e Pernambuco. Estima-se que esse quilombo, que teve em suas lideranças Zumbi dos Palmares, existiu entre o final do século XVI e o fim do século XVII e recebeu cerca de 20.000 pessoas. O povo do quilombo é um povo alegre que gosta de música e de dança. O canto está sempre presente em seu cotidiano e nas festas. Entre os quilombolas, há um grande número de cantores e compositores, que relatam em suas músicas a vida, a luta e a esperança de seu povo. As chamadas festas tradicionais são o resultado de muitas influências, negra, indígena e católica. Entre as danças consideradas pelos quilombolas como parte de suas tradições estão o mundu, a valsa e a mazurca. O violino é o instrumento que acompanha tais danças. Outra tradição é a desfeita. Os vários casais vão dançando pelo salão e quando a música para, um dos casais deve recitar um verso. Assim segue até que todos tenham recitado. Mas não apenas as músicas tradicionais fazem parte do repertório quilombola. Como bons paranaenses, eles são grandes apreciadores da música brega, que anima os bailes dançantes nas comunidades até o amanhecer. Nessas festas, são tocadas as músicas do momento por bandas da região. Além das festas, o lazer dos quilombolas inclui também o futebol, praticado tanto por homens quanto por mulheres. Em todas as comunidades existe um campo para a prática do esporte. Durante o ano, são realizados diversos torneios nos quais competem equipes de diversas comunidades do município, formadas por quilombolas e não quilombolas. Outros divertimentos são o dominó, a televisão nas comunidades que possuem gerador, a roda de conversas, de piadas e de cantorias. Há sempre uma história para contar e lembrar em meio a muito riso. Hoje eu vou falar sobre a liberdade da escravidão. Com a abolição da escravidão no Brasil em 1888, por meio da Lei Áurea, as comunidades quilombolas passaram a ter sua liberdade garantida. Porém, os negros continuaram sendo desqualificados no país e os lugares em que habitavam, como os quilombos, continuaram sendo ignorados pelo poder público. A primeira lei de terras, por exemplo, que foi datada em 1850, continuou em vigor mesmo após a abolição, e ela excluía os africanos e seus descendentes e privilegiavam os velhos fazendeiros, impossibilitando a posse de terras por parte dos negros. Assim, não tinha nenhuma política de inserção dos negros e quilombolas na sociedade, gerando uma desigualdade social.
Essa questão da demarcação de terras era desconsiderada pelo Estado. Então, as comunidades quilombolas aqui no país que ocupavam as terras não tinham nenhuma garantia jurídica em relação a elas e tiveram que lutar muito para permanecer nas suas terras. Existe um exemplo disso, que foi o caso do Quilombo Santa Rita do Baicuí, no Rio de Janeiro, que estava sendo forçado a sair de sua propriedade quando o empreiteira simplesmente decidiu adquirir as terras para fazer obras de construção civil no lugar. E isso acabou virando uma pauta mais urgente nas reivindicações dos movimentos sociais negros no país, só que o resultado dessas reivindicações vieram somente depois da redemocratização do país em 1985. O Zumbi, que era conhecido como Zumbi dos Palmares, nasceu em 1655 na capitania de Pernambuco e foi um líder quilombola brasileiro. O último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial, que era formado por escravos que fugiam das fazendas. Ele é um ícone da resistência negra à escravidão, lutou pela liberdade do culto religioso e pela prática da cultura africana no país. Apesar de ele nascer livre, foi capturado com 7 anos de idade e dado a um padre católico, que o batizou e deu o nome de Francisco. Com ele aprendeu a língua portuguesa e o catolicismo. Aos 15 anos, Zumbi voltou a viver no Quilombo, onde lutou até a morte em 1695. O dia da sua morte, 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Mesmo depois das conquistas dos últimos anos, né, os quilombolas vêm enfrentando grandes problemas, principalmente relacionados à violência, desprezo, e isso tudo se dá também pelo racismo, né, que é muito presente no Brasil, porque, querendo ou não, o racismo no Brasil é bem estrutural. Tanto que os assassinatos ocorridos entre 2008 e 2017, 76% deles não tiveram investigação, porque, isso não é de interesse do poder público, sabe? No caso, os assassinatos de quilombolas. Além disso, eles são desprezados e são vulneráveis em questão de saúde. Tanto que o Ministério da Saúde já divulgou que só 32% dos domicílios rurais têm acesso a serviços de saúde e 67% captam água de fontes inadequadas, o que causa contaminação, né, por consumo inadequado de água não potável, fora consumo de alimentos com agrotóxico. E também sofrem diversos ataques em seus territórios e se tornam vulneráveis perante a sociedade, e durante a pandemia eles não tiveram grande apoio. Então, querendo ou não, a situação que eles vivem hoje no Brasil ainda assim é muito precária, mesmo depois de conquistarem tantos direitos. Ainda hoje eles ocupam tanto áreas rurais quanto áreas urbanas, e nesse mapa a gente consegue ver a grande parte dos estados que eles ocupam. Em marrom a gente tem as terras quilombolas tituladas, né? E em amarelo a gente tem as terras quilombolas que estão em processo. E aí você pode ver que eles têm em diversos estados. Tanto que em Minas Gerais o índice não é tão baixo, né? Estão se desenvolvendo bastante aqui.